neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é semente. É semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Jesus Cristo é vitória real, veio ao mundo para nos salvar, e teremos prazer divinal, e a vida eterna nos dá. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Esta vida que é passageira, nós devemos assim preparar, pra no dia da vinda de Cristo, nossa alma preparada está. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Só Jesus que nos dá proteção nos problemas, nas lutas aqui, e nos leva à eterna mansão. Igual a esta cidade eu não vi. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. A palavra de Deus é semente. A palavra de Deus é semente. Isso nos faz lembrar, ouvintes, de que há alguns anos atrás, na nossa região centro-oeste, o lavrador semeava a semente ali pelos primeiros dias de setembro,
porque sabia que ali pelo dia 8 por aí, a chuva viria. E a semente já estava enterrada ali, na terra seca, já estava semeada. E com certeza absoluta, a chuva vinha. A palavra de Deus é semente, e nós somos a terra. Tu és pó, e em pó hás de tornar. A terra recebe todas sortes de sementes, e cada uma produz frutos segundo a sua espécie, sabendo que todas são árvores, são plantas, mas cada um dando o seu fruto conforme a sua espécie. Jesus Cristo fala na parábola do semeador, capítulo 13 de São Mateus, sobre aquela semente que o semeador saiu a semear. Ela era a mesma semente. Neste caso aqui, o solo que era diferente. Uma região era de pedregulho, a outra, naturalmente, tinha um caminho, mas a semente caiu à margem do caminho, e assim por diante. Mas encontramos que a semente caiu em uma boa terra. Notemos que o Espírito está nos chamando a atenção para uma coisa muito profunda, que o Evangelho é o mesmo, a Bíblia Sagrada é a mesma, a semente é a palavra. Agora, a terra é que tem diferença neste ponto que estamos analisando. Já estamos chegando à luz que o Espírito Santo quer nos trazer durante mais esta programação. Lendo São Mateus capítulo 13, nós vamos entender isto melhor, que a semente era a mesma, mas a terra que era diferente. Uma caiu entre espinhos, outra caiu em pedregais, mas uma caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Acabamos de citar as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A semente para dar fruto, para germinar, tem que ser viva. Ela tem que ter o germen da vida. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. O profeta pregou em uma de suas mensagens isto aqui que estou vos dizendo. Toda a palavra de Deus é uma semente. Por exemplo, Atos 2:38 é uma semente. E se esta semente cai em boa terra, ela tem que produzir o quê? Um batismo pagão nos títulos, que não usa o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. Esta não é a semente de Deus. Atos 2:38 é semente de Deus. Então, produz o desejo na pessoa de ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo.
quando Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, cai no coração da pessoa. Como água, aquela água, a leitura disto aí cai. Esta semente brota e tem que produzir um batismo legítimo. Quando Malaquias 4, versículos 5 e 6, é molhado pelo Espírito Santo. Esta semente é regada pelo Espírito de Deus no coração da pessoa, então ela tem que produzir Elias. E Elias é o Espírito de Cristo, numa missão especial de combater Jezabel, de combater Herodias, de combater o pecado, de mostrar ao povo o caminho do Senhor e colocar o povo diante de uma escolha: servir a Deus, só o Senhor, ou então a Baal. Quando esta semente é regada pelo Espírito Santo, ela tem que produzir de acordo com sua espécie. Malaquias 4, 5 e 6 tem que gerar, tem que produzir Elias. Notemos, vocês podem dizer, mas como gosta de 1 Timóteo 2? Aquilo ali é uma semente. A palavra de Deus é semente. Vai caindo, caindo, caindo. Agora a senhorita, vá na sua Bíblia, quem sabe de cor, de capa bonita, de luxo, ou mesmo uma Bíblia simples, de encardenação simples. Vai ali e abre a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2 e começa a ler do versículo 9 ao versículo 15 e deixa o Espírito Santo molhar esta semente e veja que tipo de mulher vai produzir. Vai produzir uma mulher vestida decentemente, com pudor, sem cortar os seus cabelos, sem pintar o seu rosto, sem pintar a sua unha, submissa, calada, dando à luz filhos e evitando a corrupção do mundo, vivendo em santificação. Agora veja, a palavra de Deus é semente. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao versículo 15, só pode produzir uma mulher da maneira que está escrito ali. Outra coisa seria manufaturação humana. A palavra de Deus é semente. E a semente tem que produzir o fruto segundo a sua espécie. Apanhemos 1 Pedro capítulo 3 e veja que se essa semente é molhada, vivificada pelo Espírito Santo dentro do coração da mulher, da esposa e logo em seguida do esposo, que tipo de mulher vai produzir ali? Que tipo de marido, de esposo vai existir ali? Quando é um fruto segundo a espécie de 1 Pedro capítulo 3, vai produzir uma mulher semelhante a Sara, vai resultar em um homem semelhante a Abraão. Sara foi aquela que descreu de suas possibilidades próprias, que reconheceu que ela não tinha mais nada em si que pudesse gerar um filho. Abraão foi aquele que reconheceu que Deus é o Senhor, que Elohim é o Senhor. Abraão foi um homem que viu 3 e não falou meus senhores, mas sim meu Senhor. Sara era uma mulher que estava em um homem deste tipo, em um homem desta qualidade, e Sara é um tipo da igreja. Veja que Sara não morreu quando ela sorriu do outro lado da tenda, por causa de suas possibilidades, por causa de seu estado não permitir gerar um filho mais. Ela não morreu porque ela estava em um homem
segundo o coração de Deus. Ela estava em um homem que tinha revelação. Ela estava em um marido vivo, um marido que estava ligado com Deus. Se a igreja está ligada em Cristo, ela não morre, mas se ela está fora de Cristo, ela é morta. Não importa quão bela ela seja, ela não passa de uma defunta florida, cheia de flores, manufaturada. Não passa de beleza artificial, mas ela está morta. Paulo disse que ela vivendo está morta, porque ela está fora de Cristo. Ela está fora do esposo, e Deus não podia ferir a esposa de Abraão sem que ferisse a Abraão. E não foi isto que ele fez com o esposo da igreja? Ele feriu a Cristo por amor da eleita. São João disse, a esposa eleita. Que esposa eleita é esta? É aquela que está no esposo, é aquela que está em Cristo. A palavra do Senhor é lançada no seu coração, aquilo nasce e dá fruto. A palavra do Senhor veio ao coração de Noé e aquilo gerou uma arca, aquilo gerou uma salvação. Sabíamos de onde podia vir água? Para cumprir a palavra do Senhor, só pode vir de cima. E a água tinha que vir de cima. Mesmo sendo ela o juízo para aqueles incrédulos, ao mesmo tempo sendo a salvação para o crente Noé. As mesmas águas que estavam sufocando os diluvianos, afogando-os, soterrando-os. Eu tenho ouvido dizer, tenho até lido sobre isto, que o petróleo que nós queimamos hoje é um fruto daquilo, é um resultado daquilo. É humanidade, são animais rebeldes que não foram para a arca, dinossauros e outras coisas, florestas que foram cobertas, madames que foram cobertas no dilúvio, grandes homens hoje estão saindo no escapamento de automóveis aí pelas cidades. A coisa veio de cima, porque a palavra de Deus tem que se cumprir de cima para baixo, porque Deus está em cima. Por isso ele disse para Abraão, olha para cima. E a palavra homem literalmente quer dizer olhar para cima. Davi disse a Salomão, seja homem. Isto quer dizer olhe para cima. Aqui está uma semente que deve cair no seu coração. É que a palavra de Deus é aquela que vem de cima. Quando a cidade estava cheia de teólogos, de intérpretes das Escrituras, diz a Bíblia que a palavra do Senhor veio a João Batista lá no deserto. Por que não veio a Caifás? Por que não veio a Anás quando eles eram os indicados para indicarem o Messias ao povo? A palavra de Deus vem de cima e ela cai, ela vai caindo. Quando os primeiros pingos d'água começaram a cair, era a palavra de Deus que estava se cumprindo, salvando um, elevando um para as alturas, enquanto que os demais morriam desesperadamente. Ali estava tudo, tudo próprio. Ali havia todo elemento humano, mulheres, homens, animais para morrerem, mas ali também havia todo elemento de salvação da espécie. Ali estava Noé e sua família, ali estava a arca. A semente de Deus cai, mas fique sabendo, ela cresce, ela germina, ela não é morta. Quando Elias tinha o altar pronto, ele tinha as pedras do altar, ele tinha a lenha do altar, tinha o sacrifício do altar, tinha tudo aqui embaixo que o homem pode ter, como os profetas de Baal também tinham. Mas ele mandou que enchesse as valas de água. Ele tinha água, tudo que ele tinha que ter aqui embaixo no presente, ele tinha naquele momento de desafio.
A igreja tem que ter tudo, e a água é o Espírito Santo. Você tem que ter tudo, porque o que vem de cima só pode vir de cima. Ele tinha tudo aqui embaixo, tudo que um homem de Deus precisava de ter. Ele tinha um coração, antes de tudo, separado do mundo, separado de Jezabel, condenando o pecado, contra o pecado, voltado contra o pecado. E o que dependia de cima veio. A palavra do Senhor é semente, e caiu fogo. Ele tinha tudo aqui embaixo. Marta, tirai a pedra. E a Marta teve que tirar a pedra, fazer o que ela tinha que fazer aqui embaixo, porque logo surgiria uma voz, aquela voz que chamará os nossos irmãos que estão dormindo além da cortina do tempo, que estão no Senhor. Lázaro, sai para fora. Aquilo tem que vir de cima. Aquilo é o Pai que está no Filho. É a palavra do Senhor que não passará sem que tudo aconteça. Tudo passa, o céu, a terra, tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Você tem que ser a palavra. A noiva chega a ser a palavra, diz o profeta, porque é a única coisa que não passa. E ela é como espada de dois gumes, num lar incrédulo, num ambiente incrédulo, numa avenida que virou passarela de exibição de sexo, dentro do coletivo. Onde vai um filho de Deus, ali vai um protestante. Sim, ali vai um protestante protestando contra esse mundo de pecado, de imundícia. Ali vai a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a semente. Ela tem caído no seu coração. É certo, se cai a palavra do Senhor para a cura divina, ela tem vida, ela produz cura divina. Mas você gostaria de ficar somente com isto? Você gostaria somente disto? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías pergunta no capítulo 53, e a quem se manifestou o braço do Senhor? O que foi a pregação de Isaías? Foi somente que pelas suas pisaduras fomos sarados? Não. Isaías abordou a coisa desde o princípio até a restauração de todas as coisas. Ele apresentou o Cordeiro de Deus, na verdade, mas ele condenou o pecado, inclusive saiu despido para mostrar o estado do povo. Ele disse: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não me entende, diz o Senhor através de Isaías. Leia Isaías capítulo 3 a partir do versículo 18. Como você vê ali, meus irmãos, vejam Isaías 3, como o profeta viu essas mulheres carregando esse silício sobre elas, com as suas bolsas carregadas de maquilagem e seus tamancos cascavelando nas ruas, nas avenidas, nos corredores das repartições. Veja como Isaías viu tudo isso. Ele não só viu, ele não pregou somente cura divina. Ele disse que uma virgem conceberia. Ele viu Jesus Filho, mas ele viu Jesus Pai da eternidade. Ele viu Jesus Deus forte, Deus maravilhoso. Ele não viu Jesus somente Filho, segunda pessoa. Ele viu tudo em Cristo. Ó Deus eterno, cremos perfeitamente que se esta semente tem caído em algum coração, ela tem que produzir frutos segundo a sua espécie. Em nome do teu Filho amado, ó Deus, sela esta mensagem com o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
semei a semente, se na primavera reguei-a com lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou. Após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Neste mundo há milhões cujas vidas nos grilhões vivem sempre em desespero e pavor, dia e noite a chorar para alguém lhes avisar. Nós ouvimos seu lamento ao redor. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu. Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, para salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Neste mundo há milhões cujas vidas em prisões vivem a oferecer um culto vão, sem saber que o Salvador deu sua vida em grande amor, para salvar-lhes o seu sangue derramou. Ninguém se importa por minha alma, ó triste choro. Ninguém se importa por minha alma, não ouves tu.
Hoje vai contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz. Clamor dos perdidos em redor, dou meu tudo a ti, Senhor, pra os ganhar. Seja longe ou perto a ir, pra morrer ou pra viver, aos perdidos quero Cristo anunciar. Alguém se importa por tua alma? Eis a mensagem. Alguém se importa por tua alma? Não ouves tu? Hoje vou contar-lhes do amor de Cristo, pra salvar-lhes deu sua vida sobre a cruz.